Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao primeiro Papo de CS. Eu sou o Guizão e hoje o convidado de honra é esse mesmo, esse cara bonito aí da tela, Otávio Neto. Fala Otávio, tranquilo? Beleza, Guizão? Tudo certo, cara. Uma honra ser o primeiro convidado aqui do Papo de CS. Já me sinto lisonjeado de ter sido o primeiro convidado aqui para esse programa que já é um sucesso. Vamos ver, assim espero. Então conta pra gente aí, pra galera, a sua história, né? O seu perfil, né? Biografia do grande Otávio Neto. Beleza, cara, meu nome é Otávio Neto, eu sou jornalista, eu tenho 28 anos, vou fazer 29 agora em novembro. Eu nasci em Petrópolis, que é uma cidade na região serrana do Rio de Janeiro, uma cidade teoricamente pequena, e quando eu estava mais ou menos com 20 anos de idade, eu me mudei para o Rio de Janeiro para fazer faculdade de jornalismo. E eu sempre fui um cara que quis trabalhar com jornalismo desde pequeno, assim, sempre gostei muito de escrever, sempre fui muito comunicativo, sempre levava isso como um sonho meu, assim, que fosse meu ofício quando eu me tornasse um profissional. Nunca pensei em ser narrador e fui descobrir isso depois de um tempo, assim, que eu era um cara que sempre narrava as coisas da vida. Então eu sempre falava meio que narrando e as pessoas falavam pra mim, pô, você fala igual um narrador de futebol e tal, isso é cacuete. Eu falei, não, cara, é o meu jeito de falar mesmo e tal, de me expressar. E aí eu fui percebendo que, pô, eu era moleque, eu narrava futebol de botão, futebol Gulliver. Eu me juntava com os amigos pra jogar videogame, o pessoal pedia pra eu narrar e tal. Então era pra acontecer, né? Não vou contar todos os mínimos detalhes que me levaram até ser um narrador, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã. História não Mas, vai faltar. mas enfim, eu estava na faculdade e aí eu estagiei como assessor de imprensa, como repórter, escrevendo no jornal também da faculdade. Eu fazia PUC no Rio de Janeiro. E aí, em determinado momento, eu fui trabalhar num portal que tinha uma web rádio que transmitia jogos de futebol, chamava Voz do Futebol. E aí, nesse portal, eu trabalhava como redator, eu cobria o dia a dia dos clubes, eu escrevia matéria, eu ia para coletiva de imprensa, eu fazia entrevistas com jogadores, coisas desse tipo, para escrever matérias especiais para o portal. E aí, como esse meu cacuete desde moleque, de ficar narrando as coisas, certa vez na redação, o chefe me viu lá narrando um jogo, brincando, né, algum lance que estava passando em uma das TVs, e falou, pô, cara, você leva jeito para isso, vou te colocar para ser um narrador aqui um dia, para fazer um teste e tal, você topa? Eu falei, pô, claro que eu topo, cara, amarradão, mas assim, sem nenhuma pretensão, né? E aí eu imaginei que ele fosse me colocar para fazer, sei lá, um Bangu e Volta Redonda, era a época de Campeonato Carioca e a gente também fazia esses jogos pequenos lá na época. Ou, enfim, jogos pequenos. E só que estava também no período de Libertadores da América, isso no início de 2012. E aí, num certo dia, o Flamengo jogava com o Emelec no Engenhão, hoje estádio Newton Santos. E o narrador oficial que narrava os jogos do Rio ficou rouco. O outro narrador estava em São Paulo fazendo o jogo do Corinthians. O outro tinha ido para a Argentina fazer um jogo da Libertadores de algum outro clube lá. E não tinha quem narrasse. Ele falou, cara, é hoje que você vai estrear. Aí eu falei, que isso, cara? Como assim? Tá maluco? Não vou estrear hoje. Ele, não, vambora pro Engenhão que hoje você vai estrear. Aí eu fiquei nervoso pra cacete, assim, ele trouxe não me esqueço nunca, ele trouxe uma latinha de cerveja pra mim, falou, bebe aí, fica tranquilo, relaxa que você vai narrar hoje lá no Engenhão, já tá aqui a sua Serge, né, que é a credencial de cronistas esportivos do Rio, pra você poder entrar no estádio, na área de imprensa e tal, e a partir de agora você é narrador. Aí eu fui, fiz esse Flamengo e Emelec no Engenhão lotadaço, era um jogo importante demais, assim, pro Flamengo, o Flamengo ganhou de 1-0, gol do Wagner Love. E, cara, depois disso eu nunca mais parei de narrar. E aí eu continuei narrando nessa web rádio durante um tempo. O Esporte Interativo, na época, alguns meses depois, implementou também um projeto de web rádio em parceria com a Oi, chamava Arquibancada Oi. E era um projeto onde você narrava sendo torcedor, precisava ser descontraído e tal. E aí era muito a minha pegada de ser um cara divertido, de fazer esses bordões diferentes. É isso que eu ia te Eu era um, perguntar. Desde essa primeira vez você já fez com esse estilo de narração que você tem até hoje?
Cara, então, isso foi também aflorando com o tempo, né? Mas eu sempre fui um cara divertido, um cara que botava referências, assim, do dia a dia, de meme da internet, de coisas nerds que eu curto, né? Até Tokusatsu, falar sobre Jaspion, Giban, falar sobre Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, esse tipo de coisa maluca, assim, que eu vou incrementando nas narrações. Não sei como eu consigo colocar isso, mas é porque isso tá no meu subconsciente, de tanto que eu consumo esse tipo de coisa. E então claro que no início eu usava menos, porque eu me soltava menos nas transmissões, mas eu já tinha esse viés de ter uma pegada mais humorística da coisa, mais cômica, de fazer algo mais divertido. E aí, pô, casou como uma luva esse projeto do EI. Na época eu sou vascaíno, não sei se as pessoas sabem, mas eu sou vascaíno, eu não tenho problema em admitir qual é o meu time do coração, apesar de trabalhar com esporte. E na época ele precisava de um narrador do Vasco, precisava de alguém que tivesse o know-how de implementar esse projeto aqui de transmissões em loco, né, fazer do estádio transmissões para a internet, e eu já tinha esse conhecimento e seria o narrador do Vasco para esse projeto. Aí eles pediram na época se eu tinha algum comentarista para indicar, e eu tinha um amigo meu, Fernando Campos, que hoje é comentarista também aqui da TV e um dos melhores comentaristas do Brasil. Ele era meu amigo da faculdade, trabalhava comigo na web rádio, tinha vontade de comentar, mas nunca tinha comentado. Aí eu falei, tenho, Fernando Campos, excelente comentarista, a gente já tem muito entrosamento, é vascaíno também e tal. E o cara falou, pô, maravilha, então é ele. Aí ele entrou aqui na TV junto comigo nesse período. E aí eles curtiram o meu jeito de narrar, o meu jeito de transmitir, e aí acabaram me levando pra TV depois, e então desde 2012 eu tô aqui, né? Já tem 5 anos já que eu tô trabalhando com isso, narrando tudo que é tipo de esporte que aparece. Isso aí dá a deixa perfeita, que ia ser minha próxima pergunta. Eu sei que você já narrou coisas bizarras na sua vida. Qual foi? Faz um top 3 ali, ou top 2, qualquer coisa das coisas mais inusitadas que você já narrou. Cara, difícil fazer um top 2, porque teve muita coisa louca, assim. Eu estreiei, cara, em 2012 teve... Era um período difícil para o esporte interativo. O esporte interativo estava passando por uma transição de perder muitos direitos de transmissão. Então perdeu o campeonato inglês, campeonato italiano, que eram produtos bem nobres assim para o esporte interativo, e começar a apostar em coisas alternativas que na época estavam sem nenhum detentor desses direitos. Uma dessas coisas eram os Jogos Mundiais. Para quem não sabe, os Jogos Mundiais ele corresponde às Olimpíadas dos esportes que não estão nas Olimpíadas. Então são esportes reconhecidos pelo COI, o Comitê Olímpico Internacional, mas que não estão no pacote olímpico. Eles sonham em estar um dia no pacote olímpico. Então, cara, eu narrei muita coisa louca, velho. Muita coisa louca. Eu narrei Cabo de Guerra. A minha primeira transmissão ao vivo, assim, na mas TV... eu vou ser obrigado a fazer isso. Dá uma simulada. Como que é o narrar um cabo de guerra e vai puxando pra esquerda, puxou pra direita, Cara, agora... o Cabo de Guerra, cara, assim, alguns desses eventos eu tinha comentaristas comigo, né? Por exemplo, o Flying Disc. O Flying Disc é um frisbee, sabe? Aquela pranchinha, sim. assim, aquele disquinho, né? Que você joga na praia e tal, joga pro cachorro pegar. Existe um esporte chamado Flying Disc, que é uma espécie de futebol americano com esse disco. Esse esporte tinha um comentarista junto comigo, então eu podia fazer ali o beabá da parada e o cara entrava com conhecimento. O cara Existe, o cara era um professor, ele dava aula disso, treinador de Flying Disc, enfim. Por exemplo, ginástica de trampolim, tinha uma ginasta de trampolim, uma professora disso, que vinha comentar. Hóquei inline, que é o hóquei sem ser no gelo, também fiz. Tinha lá o cara que conhecia de hóquei e veio comentar comigo. Mas o Cabo de Guerra não tinha nenhum especialista, era eu sozinho, velho. E mas era uma das quem que vai ser especialista em Cabo de Guerra também, né? Não, cara, aí eu entrei e parecia, você vê a transmissão, eu tava com a voz de pato, uma voz de criança, porque isso tem muito tempo, minha voz mudou, mas parecia que eu sabia demais do que eu tava falando, porque eu ficava lá. E aí chegou o momento da grande final, valendo medalha de ouro. De um lado você vai vendo a Irlanda, do outro lado a Holanda.
duas escolas muito tradicionais do Cabo de Guerra. Eu mandava essa das escolas tradicionais, parecia que eu sabia pra caralho do que eu tava. Eu não sabia absolutamente nada, eu não tinha a mínima ideia. Chegaram duas zebras lá, né? Nunca tinham chegado num playoff. Porra, escola tradicional, coisa nenhuma, tá ligado? E aí eu falo, você vê a importância ali do homem base, é ele quem faz a força motriz, é ele quem determina quando começa aqui a força G e tal. Falava um monte de merda lá e dava certo no fim das contas, assim, a galera curtia, ficava legal, porque eu realmente gostava de estar fazendo, sabe? Era uma parada que, pra mim, foi muito bom no início. Eu fiz natação com pé de pato, fiz squash, fiz natação com salvamento, cara, mergulhava na piscina, tinha um boneco lá embaixo, ele tinha que salvar em menos tempo. Isso é curso dos bombeiros. Bizarro, velho, tipo paragliding, que é o cara pular, abrir o paraquedas e cair mais próximo do X. Um negócio muito louco, cara. E aí, isso pra mim foi bom pra caramba, assim, porque provou pra mim que eu poderia ser narrador de qualquer parada, sabe? Foi um teste de fogo, assim, tanto pra TV ver que, pô, esse moleque narra qualquer coisa e consegue fazer, consegue levar. Claro que na época eu tava absolutamente cru, assim, pra ser um narrador de TV, mas provou pra mim, pessoalmente, que eu era capaz, sabe? Pô, fazer um jogo de futebol depois de você fazer um cabo de guerra, fazer um squash, uma natação com pé de pato, ficou muito mais fácil, sabe? Então, isso foi muito bom, assim, eu agradeço até hoje que isso tenha acontecido no início da minha carreira, porque eu provei pra mim e para os profissionais que podem me colocar no ar que eu era capaz de fazer qualquer tipo de coisa, entendeu? Entendi. E hoje em dia, com o que você trabalha? Quais esportes atualmente você está narrando? Não só esportes, né? Tem o CS incluso, mas o que você faz atualmente? Você também, para quem não sabe, né? Eu acho que a maioria sabe, tem um programa, você é apresentador, você é 1001 utilidades, já diria o Bombril, né? É mais ou menos isso, cara. Eu, na verdade, assim, quando eu comecei a trabalhar na TV, as pessoas começavam a falar pra mim, pô, cara, você ia se dar muito bem apresentando um programa. E eu era totalmente contra, assim, eu falava, não quero apresentar, eu gosto de narrar, eu sou narrador e tal. E há mais ou menos uns 2 anos eu comecei a apresentar programas, né? Eu apresentei muito tempo o MFM, que é o melhor futebol do mundo, programa de futebol internacional. Apresentei algumas vezes o Conexão Aí, que é um programa que vai ao vivo para os estádios com os repórteres, falar sobre rodada do Brasileirão e tal. Apresentei lá no início o Planeta Nocaute, que era um programa de MMA. O Instinto Febre de Bola também, que era um programa quente, assim, com repórteres e informações do dia. E aí eu fui vendo que eu tinha também esse viés de apresentador, muito mais do que eu imaginava. As pessoas começaram a ver que eu era bom nisso e tentavam me empurrar para ser um apresentador. Aí, no ano passado, depois da transmissão do CS e tal, que acabou fazendo um grande sucesso, eu ter entrado com a primeira temporada da E-League, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, o pessoal falou, pô, acho que vale a pena a gente dar um programa de games pro Otávio. E aí eles conversaram comigo, falaram que tinha essa ideia. Eu falei que, pô, achava super legal, mas que era importante a gente estudar o mercado, a gente fazia um estudo realmente para ver o que as pessoas querem assistir, se é só gameplay, se quer falar de esportes, de quais esportes eles querem ouvir falar, lançamento, novidade, convidados, youtubers, o que a gente vai focar, vamos fazer uma parada bem feita, pensar em quadros e tal, e a gente foi tocando isso. O pessoal fez uma pesquisa de mercado legal, pesquisou inclusive qual horário seria melhor, esses tipos de coisa, e aí o programa começou em janeiro desse ano e está sendo um grande sucesso aqui na TV, de visibilidade e de audiência também, assim, a gente está muito feliz porque a gente está alcançando muita gente também no digital, porque o programa vai ao vivo para Twitch, vai para o YouTube, vai para o Facebook, e na TV tem tido grandes resultados, assim, e eu fico feliz, amarradão, porque eu fico jogando videogame de madrugada, podendo falar besteira, e é algo muito legal. Então, esse horário da madrugada hoje, ele acabou me privando de narrar o tanto que eu narrava antigamente. Antigamente eu narrava muito mais eventos, assim. Eu fazia o MMA, por exemplo, que na faixa nocaute toda sexta-feira a gente tem um grande evento de MMA, seja internacional, seja nacional, e eu estava sempre narrando, era praticamente o narrador principal de MMA, fazia os principais eventos. Eu fiz Bellator, fiz WSOF, fiz o One FC, que é um evento na Ásia parecido com o Extinto Pride, vale chute, aquele tiro de meta, você pode chutar, dar uma bicuda na cabeça do cara com o cara no chão. Era um bagulho louco, mano. Mandava lá, chama o Megazord! Pô, porque o cara tava loucão. E Fatality, quando tinha
nocaute, tinha uns bordões malucos lá também, mas hoje eu já não faço mais o MMA, porque a sexta acaba sendo o dia que não tem o programa e é um dos únicos dias que eu posso folgar. A NFL, que era o que eu mais gostava de fazer, a gente perdeu os direitos de transmissão, os direitos foram renovados a partir dessa temporada, a ESPN pegou exclusividade, e a gente não tem mais os direitos de transmissão, uma pena, porque eu gostava muito de fazer, assim, era uma das minhas grandes realizações, assim, que foi um dos pontos altos da minha carreira, assim. Eu dei um up muito grande, um upgrade na carreira quando eu comecei a fazer NFL e me divertia muito fazendo, e também não faço mais. Mas assim, amanhã e quarta, por exemplo, essa terça e essa quarta, eu vou estar fazendo Champions League, Liga dos Campeões. Vou fazer futebol. Só jogão, né? Só jogaço. Vira e mexe eu faço um jogo de basquete também. A gente tem Europeu de basquete, Copa América de basquete, grandes times também do basquetebol mundial. Enfim, eu tenho narrado ainda, mas tá sendo muito mais esporádico as minhas narrações, apesar de ser uma vontade minha narrar e eu deixar claro isso, falar, pô, pessoal, continua me escalando para narrar aí, eu não quero ser só apresentador, eu gosto muito de narrar, mas não tem como também, é uma questão de escala, né? Eu tô aqui, tipo, para fazer o programa, saio da TV 3 e pouca da manhã, então não tem como o cara me escalar para vir narrar um jogo 1 da tarde e tal, E todo dia. você, né, Otávio, pra quem não sabe, você tem um poder sobrenatural. Que Ah, é? partida narrada por Otávio Neto tem lances bizarros, Cara, né? sempre, velho. Sempre, sempre. Eu atraio esse tipo de coisa, cara. Eu já fiz uma partida uma vez na Copa da França que aconteceu algo que eu acho que nunca aconteceu na história do futebol. Era um jogo, eu não lembro, era Guingamp, né? Guingamp, se eu não me engano, contra Paris Saint-Germain, Mônaco, Olympique de Marseille. Era um time um pouco maior contra o Guingamp, que até subiu para a primeira divisão aí agora, mas na época era um time bem secundário, assim. E, cara, tocou o alarme de incêndio do estádio. E o jogo parou, o nego começou a correr da arquibancada, os jogadores, eu não sabia o que que era. Comecei a ouvir um alarme. Aí eu falei, pô, deu ruim no jogo aí, pessoal. Atentado terrorista, sei lá o que que é isso. E aí depois eu fui no Twitter na hora, né? Comecei a procurar as paradas. E aí eu vi que era um alarme de incêndio, mas que tocou falso lá na parada, e o nego ficou desesperado, começou a correr, o jogo ficou interrompido uns 20 minutos, e eu tive que ficar enchendo linguiça lá para falar outras informações sobre o Guingamp, sobre o Olympique de Marseille, Lyon, enfim, não lembro qual era o outro time. Mas é surreal, assim, esse tipo de coisa acontece. Gol contra bizarro, expulsão maluca, gol perdido surreal. Toda vez que eu vou Mas narrar é algum bom, jogo, pensa tem algum tipo que de coisa louca, assim. esse tipo de lance, querendo ou não, ele entra pra história. É igual o golaço. Você narrar Sim, um golaço do Zidane de cruzamento, do escanteio, que ele deu aquela petelecada, foi no ângulo. Esse tipo de lance é bizarro porque ele vai ficar em vídeos no YouTube pra toda a eternidade com a narração junto. Então você entrou pra história junto com o lance. Então tem a partezinha bacana, pelo menos, nesse aspecto. sim, cara, é o que a gente fala que vira vinheta, né? Porque aí depois o pessoal vai fazer teaser no termo técnico da TV, que é quando faz é, grandes chamadas, grandes clipes e tal, e aquilo vai estar lá imortalizado, né? Eu tive a felicidade, por exemplo, de narrar não sei se você sabe e conhece, mas uma recepção monstruosa do Odell Beckham Jr., do New York Giants. Isso foi umas 2 temporadas atrás. Ele fez uma recepção das mais históricas, assim, de todos os tempos da NFL. Era uma recepção impossível de se fazer. Ele conseguiu fazer o catch, fez o touchdown. E eu narrei o lance em cima do lance, assim. Porque eu vi que tinha acontecido falta, tinha voado flanela, mas eu vi que ele ia segurar aquela bola e aquilo era algo alienígena que ele estava fazendo. Então, assim, e aquilo também me deu uma notoriedade muito grande na época, porque eu fui um dos únicos narradores do mundo que narrou a recepção. Na transmissão internacional, o narrador norte-americano ele achou que era falta e não narrou o touchdown. A outra transmissão que estava rolando aqui no Brasil da ESPN, eles estavam conversando durante o lance porque ele imaginava também que o cara não ia fazer a recepção. E eu tive a sorte ali de no momento estar bem focado no lance e ter feito a narração. O cara do México também não narrou o lance. Enfim, outras transmissões pelo mundo, talvez eu tenha sido o único cara que tenha narrado aquele lance, foi um lance histórico, assim. E isso também foi muito bacana para minha carreira, foi um marco grande pra caramba, assim. Muito bacana. E agora já voltando aqui ao papo de CS, obviamente, Opa, a bom. sua entrada no mundo dos esportes, né?
CS mais propriamente dito, né? Que acho que de esportes o que você atua mesmo, claro, você tem a parte de games e tal, mas esportes é CS, né? Você não faz mais nada fora CS. Cara, eu fiz Clash Royale. Tem FIFA também, né? Tem FIFA também, FIFA também. FIFA e Clash Royale foram os outros que eu fiz, se eu não me engano, em modo competitivo, assim. As outras coisas eu narro mais brincando, mais fazendo gameplay mesmo. Mas CS é o carro-chefe mesmo de esportes. LoL eu não consigo entender do jogo, já tentaram me ensinar, eu não aprendo. E eu acho que, assim, pra narrar você tem que saber fazer a parada. Eu acho que talvez tenha sido a única coisa que falaram pra mim, pô, você narra isso? E eu falei, não. Porque todo o resto eu já narrei, assim. Mas agora LoL eu não consigo. E, enfim, já narrei luta também. Narrei Street Fighter, narrei Injustice. Jogos de luta eu também já narrei. Mas o forte é o CS mesmo, você tem razão. E aí, como que apareceu esse convite? Como que você aceitou? Você já conhecia o cenário antes? Como que rolou tudo isso? Do momento que te chamaram e falaram assim, Otavião, é o seguinte, você vai fazer campeonato profissional de Counter-Strike e até o momento que você de verdade fez e a repercussão que é absurda, a proporção absurda que isso tomou. Cara, então, isso foi há mais ou menos 1 ano e meio atrás, em maio do ano passado, quando a gente teve a primeira temporada da E-League. A E-League é uma competição que nos Estados Unidos a Turner investe muito e investiu muito para que ela acontecesse. Foi uma virada de página grande na história da Turner. Eles criaram um estúdio gigantesco lá em Atlanta, que é na sede deles. E para você ter uma noção, eles criaram um estúdio do mesmo tamanho, das mesmas proporções, tecnicamente falando e estruturalmente falando, que o estúdio que eles têm para a NBA lá, por exemplo, que é um conteúdo muito forte deles. A NBA na TNT, né, que é o canal da Turner que transmite. E a Turner, para quem não sabe, é a empresa que está por trás do esporte interativo, é a dona do esporte interativo, né? Ela é dona de um conglomerado de canais e mídia, que envolve aí TNT, Cartoon Network, Space, CNN, Warner e tantos outros, TBS, e o esporte interativo é o canal de esporte deles. E aí eles, lá nos Estados Unidos, eles tinham vontade de mostrar que não simplesmente eles estavam comprando os direitos e colocando no ar, mas que eles estavam vestindo a camisa disso, que eles querem fazer o conteúdo, estão se importando realmente com os esportes e não só colocando para ganhar audiência, né? Só que nos Estados Unidos eles não conseguiram colocar os casters deles para fazer. Então eles precisaram trazer pessoal de fora, pessoal que já fazia as competições de CS aí pelo mundo, em outras empresas, em outras organizações e campeonatos, para fazer a transmissão. Quando eles passaram o produto aqui para o Brasil, aqui para o esporte interativo, eles deram essa missão pra gente, né? Eles falaram, pô, vê se vocês conseguem colocar um caster, um narrador de vocês pra fazer. Ia ser muito interessante, a gente acha que ia ser importante pra mostrar que a gente tá fincando uma bandeira, que a gente se importa com a marca e tudo isso. E mesclar também, né? Exatamente, e tentar trazer um cara que é profissional pra parada e tudo mais. Aí o pessoal daqui falou, pô, não, a gente tem o nome e é o Otávio Neto e tal, e me chamaram pra uma reunião, que estava até em videoconferência com a galera da Turner nos Estados Unidos e tal. Aí eu cheguei nessa reunião, não sabia o que seria, né? Chegaram para mim e aí falaram, pô, cara, a gente explicaram essa situação, colocaram essas cartas aí na mesa e falaram, ó, é Counter-Strike, você conhece e tal. Falei, não, deixa comigo, sei tudo de Counter-Strike, vivo esse jogo, entendo demais, pode deixar que eu posso fazer e com certeza vai ficar excelente, posso dar o meu máximo e tal. Pode confiar em mim. Cara, eu saí da reunião, isso faltava umas 2 semanas, no máximo 3, para que a E-League começasse. Cara, eu saí com o cu na mão, mano. Eu falei, cara, onde eu fui amarrar meu burro, mano? Como é que eu vou narrar o CS? Eu sabia o que era CS, porque eu joguei nos tempos de Lan House aqui, 1.6. Começou 1.6, começou a entrar escudo, aqueles negócios no CS, eu parei de jogar. Falei, não gostei e tal, parei de jogar. O meu irmão chegou a jogar até quase que profissionalmente, então eu conhecia o que era o jogo, sabia que existia o cenário competitivo, mas eu não sabia nada do que estava acontecendo no atual momento do CS, né? E aí eu fui estudar, cara. Eu comecei a ver... Aqui. Vamos ver agora. Aí, voltou. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então, aí eu disse... o que eu tava dizendo é que eu fui estudar. Eu não sabia nada que estava acontecendo no CS naquele momento. E fui buscar narrações, vi muita narração gringa, vi as narrações do Bida também, porque eles falaram pra mim, vai vir um cara também que é o Bida,
que parece que é o cara forte no cenário brasileiro, é o cara que faz isso, tenta pescar um pouquinho do que ele faz e tal. Eu vi muita narração do Bida, streams do Bida. Comecei a tentar jogar o jogo, né, para eu imergir realmente nesse universo. E comecei a ler muito fórum, cara, pra ver o que as pessoas achavam. Isso é uma parada que eu faço até hoje. Calma aí. Deram um sub aqui no canal e apareceu automaticamente. Aí, deixa pra lá. Vai, continua. Obrigado, Toretto, aí pelo sub, tá gravado no quadro. Boa, Toretão, tamo junto. E aí, cara, eu fui aprender sobre o jogo, né, cara, pra eu poder narrar, pra eu saber as nomenclaturas, saber quem eram os grandes times, as grandes histórias, as grandes rivalidades, esse tipo de coisa pra eu poder construir isso numa transmissão, transformar isso numa transmissão e conseguir narrar. E aí, cara, eu não tava nem um pouco preparado quando eu entrei a primeira vez no ar pra fazer o CS, na estreia da E-League. Mas eu até já comentei isso pessoalmente com você, eu não tinha noção da real proporção que era esse universo. Eu não sabia que tinha tanta gente, que era uma comunidade tóxica, que podia me dar hate, acabar com a minha carreira, fechar a porta pra mim dentro do cenário de CS. Eu não tinha essa noção. E eu falei, cara, eu vou ser o Otávio Neto que eu sou quando eu faço NFL, quando eu faço MMA, quando eu faço futebol, quando eu faço basquete, quando eu faço qualquer outro esporte e transmissão aqui, que é um cara divertido, um cara que usa bordões, um cara que se emociona fazendo a parada a partir do momento que ele entende o que está acontecendo. E eu acho que a galera me aceitou muito bem e se divertiu muito com a transmissão, justamente por causa disso, porque eu era um cara que estava trazendo um profissionalismo para a coisa assim pela primeira vez. Eu era um narrador que estava fazendo o caminho inverso, né? Eu era um narrador profissional de esportes que estava vindo para os esportes. A gente tem vários narradores que fazem ótimo trabalho, mas que estavam fazendo outro caminho, né? Que eram youtubers, que eram streamers, que eram jogadores, ex-jogadores, comentaristas, enfim, e que viraram narradores, né? Buscaram a profissionalização. Então acho que isso fez com que a galera me aceitasse e tivesse uma rejeição menor quanto à minha pessoa. E não só isso, é uma coisa que eu te falei lá, a diferença de uma pessoa fazendo isso sendo forçada. Vamos lá, vai, eu quero ter esse estilo, eu não sou assim, mas eu vou narrar desse jeito, porque eu quero conquistar a galera, então eu vou jogar bordão, eu vou fazer as coisas, não flui tão naturalmente, você já é da sua essência, de todo tipo de narração, então mesmo se um cara ouviu lá e falou, nossa, pelo amor de Deus, o cara só fala isso, o cara der uma pesquisada em qualquer narração que você fez, ele vai falar, não, o cara é assim mesmo, aí você respeita de uma maneira diferente, porque você não tá querendo ser um personagem com o cenário, você é assim, é seu estilo. Isso é muito mais fácil também de ser aceito. Sim, então, eu não tava forçando um personagem, eu não tava inventando aquilo ali na hora, eu tava sendo o que eu era. Claro que os bordões pro CS surgiram muitos e diferentes dos que eu fazia, mas é porque era um universo diferente para mim também, então eu comecei a aprender muita coisa, a tirar do meu cérebro, a tirar da cartola coisas que até então eu não tinha mostrado. E foi muito bom porque também foi num período em que, naquela época, a LG, né, tava ali pegando o topo do mundo e tal, então também peguei o sucesso do time brasileiro mundialmente falando, então acho que acabou casando todas as coisas para que o sucesso pudesse acontecer. E aí eu me apaixonei pela parada, cara. Só fazendo um parênteses aí, né, é o mundo que a gente vive, né, eu como comentarista sei muito bem. SK, LG, Immortals, qualquer time brasileiro venceu, a narração é fenomenal. Você narrou, os caras perderam, meu Deus do céu, esse cara é um lixo, esse cara zica, esse narrador não sabe o que tá falando, acaba facilitando a nossa vida, querendo ou não, a gente acaba se tornando torcedores, porque acaba facilitando até a nossa vida, né? A gente ganha elogios ou hate de graça, dependendo da performance, do desempenho das equipes. Pô. Sim, e eu gosto muito de ser um narrador torcedor, cara, eu gosto de narrar torcendo, entendeu? Eu já falei isso pra você também pessoalmente, eu sou muito fã do Galvão Bueno, cara, que é um cara que, na minha opinião, foi o maior narrador que o Brasil já teve, se não de todos os tempos, pelo menos dos últimos tempos. Hoje ele é um cara muito mais caricato, ele nem narra mais, ele já virou um bonachão, ele fica falando um monte de besteira lá no ar,
mas nos tempos áureos dele, ele era um narrador absurdo. E ele, quando torcia para o Brasil, você pega a Copa de 94 até a Copa de 2002 ali, era um absurdo o que ele fazia, né? Você assistia aquilo, não tinha como você não se emocionar, mesmo você gostando ou não do Galvão Bueno. Então, esse trijeito, assim, de você narrar torcendo, também é uma parada que me atrai, assim. Eu gosto de narrar torcendo. E então isso também me ajudou nos jogos da LG, por exemplo, na época eu poder mandar lá o tererê, LG até morrer, que depois virou SK até morrer, e aí criar uns bordões diferentes e fazer uma transmissão talvez bem diferente do que existia na época pro cenário, assim. Acho que a galera curtiu, foi uma novidade que a galera meio que ficou assustada, assim, mas gostou muito, e pra mim foi bom, né? Porque aí depois eu comecei a curtir demais, eu me apaixonei por isso, e ao lado da NFL durante todo o ano passado, assim, era o que eu mais gostava de fazer na TV, assim. Então, pô, eu vinha pra fazer a E-League, e agora eu tô vindo pra fazer a E-League também com a E-League Premier. Eu venho feliz trabalhar, sabe? Eu venho, pô, cara, vou narrar a E-League, vai ser maneiro e tal. Já venho pensando o que será que eu posso trazer de diferente, trazer de novo, como que será que vai ser o jogo. Então acho que isso também é mais da metade do caminho pra parada ficar legal, assim. Se você gosta muito do que você tá fazendo, já é uma fórmula de sucesso bem bacana, né? E eu tenho duas perguntas agora relativas a esse ponto que a gente está no momento, na cronologia. A primeira é a seguinte: o que te surpreendeu mais? É você ver o feedback positivo da comunidade como um todo, ou seja, do grande público, ou das pessoas, personalidades do cenário, ou seja, pessoas entendidas. Por exemplo, eu te falei já, eu me impressionei, sendo que não era meu estilo de narração de CS era completamente outro. Você vê não só narradores, analistas, mas você vê jogadores, né? O reconhecimento na época mesmo da LG, o Fallen vendo o vídeo que você narrou ali na Dust 2 no fundo, naquele lance lá, e que o cara, olha isso, os caras abismados com o que você tinha feito. Qual que foi mais surpreendente pra você? Cara, acho que as duas coisas me surpreenderam muito, assim, a galera curtir demais a minha transmissão, começar a falar, pô, Otávio Neto mito e tal, foi uma parada que eu realmente não esperava, eu não esperava que isso tomasse uma proporção tão grande, assim. Eu, comecei a ganhar muitos seguidores, eu comecei a ter uma visibilidade muito maior do que eu tinha antes, sabe? Comecei a receber vários convites para eventos, esse tipo de coisa que abriu uma porta gigantesca na minha carreira que até então eu não conhecia. O reconhecimento vindo dos jogadores, assim, foi, para mim, talvez a certeza de que realmente o trabalho estava sendo bem feito, né? Porque todos eles foram praticamente unânimes em dizer que curtiam muito a minha transmissão. O Cold, ele chegou a dar uma entrevista falando que, para mim o Otávio é o melhor narrador do Brasil. Eu não concordo que eu seja o melhor narrador do Brasil de CS. Eu acho que tem gente que está na minha frente. O Bida, por exemplo, é um cara que tem um conhecimento surreal do jogo. Conhece muito do jogo, e é uma transmissão diferente da minha. Eu talvez traga mais emoção, mais ímpeto ali para cada uma das partidas, mas ele é um cara que conhece mais, então são transmissões diferentes. Eu talvez, sem nenhuma falsa modéstia, na minha opinião, não seja o melhor narrador de CS do Brasil. Mas aí os caras falarem isso, é claro que pra mim é muito gratificante, cara. Tipo, o Fallen falou isso, o Fer falou isso, o Cold falou isso, e outros tantos players aqui do cenário BR também começarem a me marcar nas jogadas que eu narrava deles e falar, pô, é uma honra ser narrado pelo Otávio e coisas desse tipo. Me deixam muito feliz, sabe? É o reconhecimento de um trabalho, porque acabou sendo assim a certeza de que realmente o trabalho estava sendo bem feito. Se os caras que estão lá, que são as estrelas da parada, eu sempre digo isso, assim, o narrador, cara, ele não é uma estrela. Muitas vezes alguns narradores pecam porque eles querem aparecer mais do que o espetáculo, entendeu? Eu sou um cara que faço bordão, que brinco e tal, mas eu sei exatamente o meu lugar. A minha missão é estar canalizando a emoção que está acontecendo. As estrelas do espetáculo são os jogadores, são as grandes estrelas, as jogadas, os highlights. Eles são as estrelas. Eu não, cara, eu tô ali só para canalizar isso e levar a emoção que isso tá surtindo pra galera que recebe isso em casa, onde quer que esteja, entendeu? Bem falado, hein? Bonito. Então, eu acho que muitos narradores se perdem por causa disso, porque acham que são maiores que o espetáculo, e é uma linha tênue, assim, porque às vezes você também tá recebendo tanta mensagem positiva, assim, sendo reconhecido e tal,
que você acaba deixando isso degringolar. Para mim foi muito importante porque foi uma certeza de que eu estava fazendo o trabalho bem feito, que realmente estava sendo aceito, era o carimbo de que eu estava sendo aceito pela comunidade definitivamente, mas ao mesmo tempo era a responsabilidade de falar, pô, agora que eu fui aceito, eu também não posso deixar essa parada morrer, né? Eu tenho que continuar inovando, tenho que continuar gostando e aprendendo mais do jogo para manter o mesmo nível ou sempre melhorar. E aproveitando, você tá me dando as deixas perfeitas aqui. Parece que até que a gente combinou, né? Porque o que eu tinha. Mandou a pauta pra mim aqui. Tá perfeito, porque eu ia justamente falar isso, né? Tem que constantemente melhorar. Você fazendo uma análise de quando você começou para o Otávio de agora. Em que pontos você acha que você acabou melhorando? É claro que o conhecimento do jogo, isso você adquire ali, é meio que osmose, né? Você tá ali, Sim. mas você acha que teve outras coisas que acabou ajudando ou mudando o estilo, você se encontrando mais no estilo? Cara, então, se você perceber, as minhas primeiras narrações, elas não tinham praticamente nada técnico, tanto de nome de posição dos mapas, que era algo que eu fazia com a cola na época, assim, e hoje eu praticamente não uso mais, tanto quanto nome de arma, nome das granadas, utilitários, isso era uma coisa que eu tinha muita dificuldade na época, né, para aprender tudo isso. Se você pegar de um dia para a noite, você não vai aprender tudo de uma vez só para poder fazer uma narração. Então, isso foi algo que era básico e que eu fui melhorando bastante ao longo do tempo, e hoje eu praticamente não erro mais, eu já sei o nome de todas as armas, o nome de todos os utilitários, o nome de todas as posições praticamente. E acho que além disso, se você perceber aquela época, eu brincava mais na narração, porque era uma forma de eu preencher o conteúdo que eu não sabia, né? Por exemplo, se o cara estava numa posição que eu não sabia, eu fazia uma piada, eu brincava e tal, claro, transmitindo aquilo que estava acontecendo, mas sem ser absolutamente específico. Então, se você pegar as minhas narrações do começo para agora, eu tô brincando muito menos, eu tô fazendo menos bordões, porque eu tô entendendo mais do jogo. Então eu consigo ver quando tá tendo uma rotação, quando tá rolando um fake, quando tá rolando a estratégia X, quando tem tal tática acontecendo, quando o jogador tá se preparando para fazer uma troca, ou coisa do tipo. Então eu evoluí muito nesse aspecto, porque eu passei a admirar muito o jogo, a consumir muito o jogo. Quando eu não tô narrando, eu tô assistindo. Então, isso fez com que eu evoluísse mentalmente e entendesse mais do jogo. Eu não consegui evoluir dessa forma clicando no jogo, porque eu continuo ruim pra cacete, mas pelo menos... Que isso, já tá ouro 1 lá, Otávio. Pelo menos visualmente, cara, e mentalmente, eu evolui bastante. Eu acho que isso é que mudou muito de lá pra cá, assim. Hoje a minha narração, ela tem muito mais técnica do que naquela época, mas isso é uma questão óbvia também, porque eu conhecia muito menos do jogo, sacou? Você falou que você tem assistido bastante, né? Provavelmente, eu acho que o padrão, né? Eu acho que ninguém assiste só BR e ninguém assiste só internacional. A gente gosta de assistir os dois porque é sempre bom saber o que está acontecendo, coisas diferentes, análises, por exemplo, no Brasil dificilmente a gente tem analistas, né? Agora a gente tem na BPL, lá da SL, a gente tem a mesa de análise, mas é um lugar que você consegue pegar e assistir e ter umas opiniões. Lá nos Estados Unidos, aliás, na internacional, isso a gente tem mais frequentemente. Mas você assistindo essas transmissões, já chegou a pegar alguma coisa? Fala, putz, isso que o cara faz aqui é legal, ou não, isso que o cara tende a fazer aqui não é muito bacana. Você chegou já a pegar alguma coisa mais recente assim nessa evolução? Ou você realmente não? Seu estilo é totalmente próprio? Cara, então, eu tô sempre observando, não só no CS, mas em todas as outras coisas que eu faço, e muita gente me pede, por exemplo, dicas, assim, de estar começando, quero ser um narrador, e uma das primeiras coisas que eu falo é isso, eu falo, pô, observe as pessoas que você admira, olha como ele abre uma transmissão, como ele chama um break, como ele encerra uma transmissão, como ele recebe um convidado. Então acho que a gente pode estar sempre evoluindo nesse aspecto para inovar também, né? Para não estar sempre naquele... Se todo mundo fosse fazer igual, a gente já está fazendo TV igual desde a década de 60, década de 50, lá quando a TV chegou no Brasil com Chateaubriand, né? Então acho que assim, por exemplo, nos Estados Unidos, quando eu vou para lá e ligo a TV, eu vejo que eles estão cobrindo esportes 24 horas por dia. Era uma vontade que eu tinha de trazer para cá, para o Brasil, né? Acho que a gente já tem um público consumidor para isso e talvez as grandes empresas ainda não tenham aberto os olhos de maneira geral para isso.
Aos poucos isso está acontecendo, as grandes mídias já estão apostando em esportes e botando cada vez mais na sua grade de programação, mas ainda está a passos curtos, assim. Então eu estou sempre observando, cara, via stream ou uma mesa de análise, como você disse. Quando ela é bem feita, como que isso pode ser incrementado para uma transmissão daqui, não só envelopar e colocar isso no ar de qualquer maneira com narração que já está dando certo, entendeu? Acho que a gente tem sempre que pensar em coisas positivas e ver também os nossos próprios erros, assim, algo que a gente fez que não está dando certo, cortar isso pela raiz e não usar mais. A TV é sempre um grande teste, né, cara? Você está sempre tirando coisas do ar, coisas que não dão certo, fazendo pilotos para tentar colocar novas coisas na grade de programação. Então isso faz parte um pouco do ofício de se trabalhar na TV. Se você não tem isso na sua veia, ali no DNA, de estar querendo inovar, de estar querendo buscar novas ideias, acho que você não vai ser um bom apresentador de TV, um bom caster, um bom produtor, enfim. Eu tô sempre observando, velho, assim, algo especificamente, eu não vou saber te falar agora, mas eu tô sempre vendo coisas que podem me ajudar a colocar na transmissão. Às vezes eu penso em alguma coisa na rua e aí chega na hora de narrar, eu esqueço. E eu costumo dizer, os maiores bordões, as coisas mais legais que eu falo na transmissão e que pegam de verdade, elas surgem espontaneamente. Na hora ali eu falo e aí eu já começo a ver no chat a galera repetindo, me marcando nas redes sociais e pega. Mas às vezes também eu penso em alguma coisa que pode funcionar e não dá certo, entendeu? Às vezes eu tô na rua e eu criei o hábito de anotar no celular, num notepadzinho no celular, algumas coisas que podem ser legal usar na transmissão para eu não esquecer depois, que eu tenho a memória péssima. E é também um exercício que eu vou fazendo para tentar incluir novas coisas, seja apresentando ou seja narrando também. Bom, chegamos no atual, então, no momento atual. Agora falar um pouquinho de futuro. Existem planos diferentes? Por exemplo, você já falou, tem o EA Games atualmente, tem os campeonatos de CS, tem os esportes em si. Você tem algum plano que seja diferente do atual? Ou você acha que vai continuar mais ou menos nessa linha por um tempo? Vai que, sei lá, queira aprender LoL, né? Quer aprender algum outro esporte pra narrar, alguma coisa do tipo? Cara, então, eu tô nessa 100% agora, assim. Eu tô vivendo muito esportes e games porque é o que eu tenho produzido diariamente. Eu acho que é um universo que eu ainda tô muito aquém do que eu posso realmente chegar. Então, eu não vou fechar a porta para narrar LoL, por exemplo, ou algum outro esporte, porque eu tô dentro desse universo, assim. Eu vou continuar dizendo que CS é o meu carro-chefe, é o que eu mais gosto de fazer e é o que eu acho que eu posso ser melhor narrando, né? Mas eu tô sempre tendo novas ideias para o programa, por exemplo, novos quadros, de repente trazer um novo cenário, ampliar o E-Games e colocar ele num formato mais tunado para a TV e para as mídias digitais também, plataformas digitais. Eu tô tendo uma ideia de repente começar a streamar, ainda é algo tipo muito embrionário, mas é uma vontade que eu tenho. Porque... A sala já tem, né? Estamos vendo aí. Então, aqui no EI a gente criou uma sala para fazer lives, porque alguns jogos, por exemplo, que eu faço no programa, gameplay, vou dar um exemplo, Zelda Breath of the Wild de Nintendo Switch agora. É um jogo gigantesco, cara. Então, para eu zerar ele no programa, e é um jogo que eu gosto muito de jogar, ele não funciona tão bem, porque o programa é curto e eu vou ter que ficar jogando ele até 2018, 2019 até eu zerar, entendeu? Então acho que é legal também eu fazer essa junção das gameplays do programa com lives para Facebook, para YouTube, para Twitch. Então essa é uma ideia que, por exemplo, para TV já está começando a caminhar, já tem um estúdio legal aqui, uma sala de live maneira que a gente montou e que em breve vai estar funcionando a todo vapor. Mas eu tenho pensado também, de repente, fazer em casa, sabe? Meu filho gosta muito de jogar, eu saí de casa agora, eu deixei ele jogando lá Mario Kart, e ele ficou, pai, filma eu aqui jogando e tal, ele manda recado. Então, não sei se de repente, pro meu tempo em casa, porque eu tenho pouco tempo em casa com minha mulher e com meu filho, então eu normalmente quero fazer outro tipo de coisa. Mas é algo que meu filho requer muito, assim, pede pra mim. Então pode ser que de repente eu comece também em casa a fazer stream jogando, algo do tipo. Não tenho certeza se isso vai para frente ou não, mas pode ser uma novidade, enfim. Tunar bastante o E-Games, quem sabe começar a entrar em outros esportes também, e fazer mais eventos, mas assim, sempre mantendo a qualidade, sem colocar a quantidade na frente.
e tentar transformar também as outras plataformas, assim, YouTube, Twitch, que é algo que eu ainda não estou explorando 100%, eu acho que eu posso explorar mais. Bom, agora uma coisa completamente inusitada. Eu vou inverter aqui o papel, Otávio. Boa. Alguma coisa que você queira saber, queira perguntar, agora é o seu momento aqui no Papo de CS. Que eu queira perguntar? É o seu, ou falar, não pode nem ser comigo. Algo seu aí que você queira falar, alguma história engraçada. É o seu momento, você pode fazer o que você quiser nesse momento. Cara, me pegou de calça curta aqui, velho. Não Essa é a sei, mano. intenção. É, né? Pô, diz pra mim aí, eu vou fazer um ping-pong aqui com você. Eu quero saber de você qual foi o jogo mais maneiro que você já comentou na sua vida, se você tem um sonho de narrar algum jogo, alguma competição que você ainda não realizou. Foi o jogo do SK contra Astralis, aquela overpass com aquele lance maravilhoso do Fallen. Aquele foi o jogo mais sensacional de todos. Uma competição que eu nunca narrei, que eu tenha vontade. Por exemplo, a maior do mundo é Major, né? Só que até agora eu só participei de Majors amadores, né? Como a gente faz aquela Bida Productions. O Bida gera o sinal, a gente comenta e fica fazendo. Então é claro que eu gostaria de fazer um Major, mas dessa vez é produzido de verdade, né? Ou por alguma produtora. Para mim nem precisaria ser televisão, mas sim com produção 100%, uma mesa de análise, a nível mesmo internacional. Para mim, essa seria a maior realização como comentarista. Legal, legal. Eu acabei pensando aqui que se eu fosse responder a sua pergunta, eu responderia que eu tenho muita vontade de narrar Fórmula 1, cara, é um esporte que eu sou apaixonado e que me juntava muito com meu pai, assim. Meu pai nunca foi um cara muito de futebol e tal, e eu sempre fui aficionado por futebol. O meu pai sempre gostou muito de boxe e de Fórmula 1. Eram duas coisas que ele assistia sempre, assim, domingo e o sábado à noite. Então eu tenho boas recordações de eu junto com meu pai assistindo Fórmula 1 e boxe. Boxe eu já tive a chance de narrar, com o Popó comentando, foi um dos pontos altos da minha carreira. Mas Fórmula 1 é um esporte que eu tenho assim um sonho de narrar, sabe? E Acho que qualquer narrador, né? Sim, acho que qualquer narrador falaria, uma final de Copa do Mundo. Claro, porra, eu vou ser hipócrita se eu disser que eu não quero narrar uma final de Copa do Mundo, óbvio que eu quero. Mas algo assim, primário pra eu fazer, assim, seria narrar Fórmula 1. Eu tenho muita vontade, eu gosto muito e é um sonho que eu não realizei ainda. Eu acho que eu acho muito plausível e possível, né? Porque não existe para mim narradores de Fórmula 1, existem narradores multi-esportes, né? Multi-coisas que também narram Fórmula 1. Calma aí que deram um gank agora, tá? Esqueci de ativar os alertas, tá tocando pagodinho, ó. Levanta as mãos e balança aí, levanta as mãos e balança aí, Otavião. Aê! Boa! Então, normalmente é multi-esportes, né? É uma pessoa que faz isso. E você, querendo ou não, você é um cara muito novo, pela experiência que você já tem, quem não conhece a sua pessoa mesmo, você pega a experiência e fala, meu, o cara tem pelo menos 35 anos ali. Você com a sua idade... Sou um bebê ainda, né? É um bebezinho, né? Então, você pegar ali, normalmente, vai lá pros 40, é muito tempo de chão ainda pra você pegar a experiência. Então, eu acredito que seja muito possível ainda, torço por você, claro, realizar esse sonho. E agora, eu acho que para ficar um tempinho bacana aqui de programa, aquela finalização, que você quiser dar aquele recado, se você quiser mandar abraço, se você quiser qualquer coisa aí, patrocinador, o que você quiser fazer aí, opa, também é tudo seu. Tô precisando patrocinador, hein? Patrocina nós, hein? Mas então, cara, queria agradecer aí o convite, fico honradaço de ser o primeiro participante aí do Papo de CS. Tenho certeza que com a sua vontade de fazer e pelo que a gente conversou antes, vai ser um sucesso, vontade não vai faltar, e, enfim, boa produção e empenho para trazer um conteúdo. Só uma coisa, a produção desse primeiro aqui, todo mundo só para saber, viu, pessoal? É piloto, né? Nós estamos... Saiu do nada aqui, montamos. É claro que pegamos um convidado gigantesco para a primeira edição, mas lembrem que é só a primeira edição. Então, qualquer probleminha, enfim, a gente vai arrumando ao longo do tempo. Claro, mas é para isso mesmo que serve. Então, eu queria dizer que empenho não vai faltar, dedicação, enfim, estrutura para fazer uma parada diferente, um conteúdo legal e sempre ouvindo a galera também para melhorar. Tenho certeza que no que precisar de mim aí você pode contar comigo, que eu acho que é uma ideia legal e a galera é carente desse tipo de conteúdo. Ideias como essa assim vão levando para frente o esporte que a gente tá investindo tanto também profissionalmente, né?
Queria agradecer a todo mundo que, cara, assistiu até aqui, que curte o meu trabalho, que me deu empenho, me deu força para entrar também nesse universo que eu não imaginava que fosse tão maneiro, que eu fosse me apaixonar tanto. Convidar todo mundo para assistir o E-Games, cara, de segunda a quinta, 1 hora da manhã. A gente trabalha duro aqui, não só eu, mas uma equipe grande também que nos bastidores produz e se empenha para fazer um programa super maneiro e abre mão de muita coisa para estar aqui de madrugada todos os dias para levar para vocês o melhor dos esportes. Claro que a gente vai errar uma vez ou outra, a gente é humano, mas a gente está sempre querendo fazer o melhor. E dizer que, cara, podem confiar que eu tô amarradaço em narrar CS. Profissionalmente é uma das coisas que eu mais gosto de fazer hoje. E vislumbrando um futuro aí, a pelo menos curto, médio prazo, eu vou estar fazendo isso durante um bom tempo. Então a gente vai se ver muito por aí. Beijo na minha esposa, no meu filho, na minha mãe, no meu pai, minha família que sempre me apoiou e que tá sempre me dando suporte aí também. E obrigado você, Guizão, que junto com a galera da comunidade aí também me aceitou de braços abertos. Hoje a gente é amigo pessoal aí e estamos ampliando esse ciclo social que também abraçou o churrasco das lendas, pode dizer isso bem. E tô super feliz também com a amizade de você e da galera. É um prazer. Agora, mais uma coisinha, complete a frase. Spray bom é na... Gamers Club. Tamo junto, é isso aí. Agora só mais aquela pose pra foto de divulgação. Valeu, Otávio. Aquele abraço pra você, meu querido. Até mais.